Olá, vamos direto ao ponto. Hipertensão arterial sistêmica ou a famosa HS. Sem dúvida, é o tema de cardiologia que mais cai na prova da ENAMID. Então, dominar esse assunto não é só uma opção, é praticamente um requisito para ser aprovado. E olha, o negócio é sério. Errar uma questão de HS significa perder pontos preciosos, daqueles que fazem toda a diferença na classificação final. Por isso, essa nossa análise aqui é fundamental, é para garantir um bom desempenho. E fiquem ligados porque a diretriz de 2025 veio com mudanças importantes. A banca vai explorar isso até não poder mais. Por exemplo, o termo urgência hipertensiva simplesmente não existe mais na recomendação. Passar batido por uma atualização dessas e dar um ponto de graça para a concorrência, não dá, né? Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para acertar qualquer questão sobre hipertensão, a primeira coisa é ter os pilares do diagnóstico muito bem firmados na cabeça. Bom, a definição oficial é bem clara, né? Pressão arterial sistólica, a máxima, maior ou igual a 140, ou a diastólica, a mínima, maior ou igual a 90. Mas o ponto crucial aqui, aquele que a prova adora testar, é a necessidade de medidas repetidas. Guardem isso, HS é um diagnóstico clínico que se confirma com o tempo e não um flagra isolado num dia de estresse. Agora, vamos ver como a prova encara a fisiopatologia. Ninguém vai pedir a via bioquímica completa. O que se quer é o raciocínio clínico por trás disso tudo. Os mecanismos-chave que a gente precisa entender são uma hiperatividade do sistema simpático, a ativação do famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma disfunção ali no endotélio dos vasos e, claro, a retenção de sódio. É a bagunça causada pela interação desses fatores que faz a pressão subir. E por que isso é tão importante? Porque a RAS é uma doença sistêmica, silenciosa, que vai matando aos poucos através da lesão dos órgãos-alvo. O coração fica sobrecarregado, hipertrofia e pode evoluir para insuficiência cardíaca. Os rins vão sendo danificados, os vasos ficam duros e o cérebro fica sob um risco constante de AVC. A banca sempre vai conectar a pressão alta a uma dessas consequências. E aqui a gente chega numa pegadinha clássica. A técnica de medir a pressão arterial parece uma coisa super básica, mas é um prato cheio para questões que testam a atenção aos detalhes. Olha só, cada um desses passinhos pode ser o detalhe que invalida a medição no enunciado da questão. O repouso antes, o braço bem posicionado, o manguito certo, o silêncio, as pernas descruzadas. E não se esqueçam, na primeira consulta, a regra é medir nos dois braços. Isso cai. Esse conceito aqui é um dos queridinhos do ENAMID, a diferença entre os tipos de HS. Quando a pressão só sobe lá no consultório com o médico, a gente tem a famosa hipertensão do avental branco. Agora, quando no consultório está tudo normal, mas fora de lá a pressão sobe, aí é hipertensão mascarada, que é bem perigosa. Para conseguir diferenciar, a gente precisa das medidas fora do consultório, como a MAPA, que é o padrão ouro, ou a MRPA. Essa tabela, pessoal, é para decorar, é de memorização obrigatória, não tem como fugir. A regra de ouro para qualquer prova é sempre classificar o estágio da pressão antes de tomar qualquer decisão. Estágio 1, 2 ou 3. É isso que vai guiar todo o nosso raciocínio a partir daqui. Beleza, vamos avançar um pouco. Depois de medir e classificar, o próximo passo, que é indispensável, é estratificar o risco cardiovascular desse paciente. Essa frase resume perfeitamente o nosso próximo passo. Pensem comigo. Um paciente com uma pressão de 142 por 92 pode ter um tratamento e um prognóstico totalmente diferente de outro paciente com a mesmíssima pressão. E o que define isso? O risco cardiovascular global dele. E quem são esses pacientes de alto risco? É fácil de identificar. Se o paciente tem hipertensão junto com diabetes ou com doença renal crônica, ou se já tem alguma lesão em órgão-alvo ou uma doença cardiovascular estabelecida, pronto, ele automaticamente já cai na categoria de alto risco. E isso significa o quê? Tratamento imediato e muito mais agressivo. Ok, então com o diagnóstico feito, a classificação na mão e o risco estratificado, aí sim a gente pode falar de tratamento. Que, claro, se divide em não farmacológico e farmacológico, sempre seguindo a nova diretriz de 2025. A meta padrão de pressão arterial, e esse é um número para ter na ponta da língua para a prova, hein, é ficar abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Isso, claro, se o paciente tolerar bem. Esse é o nosso alvo principal na grande maioria dos casos. As mudanças no estilo de vida são a base do tratamento para todo e qualquer paciente. E isso sempre cai. Reduzir sal, perder peso, fazer atividade física pode parecer pouco isoladamente, mas quando a gente soma tudo isso, a redução na pressão pode chegar até 10 milímetros de mercúrio. É bastante coisa.
Agora, no tratamento com remédios, a diretriz é bem clara. A primeira linha tem 3 classes principais: os inibidores da ECA ou os BRAs, os bloqueadores de canal de cálcio e os diuréticos tiazídicos. A escolha entre eles vai depender muito das outras doenças que o paciente tiver. E aqui, atenção! Outra grande mudança da diretriz de 2025 que a prova vai cobrar, com certeza. A monoterapia, ou seja, aquela ideia de começar com um remédio só, agora é a exceção. A regra passou a ser iniciar o tratamento já com uma combinação de fármacos, exceto para aqueles pacientes com HA, estágio 1 e de baixo risco. E agora vamos para a atualização que eu considero a mais importante de todas, a que tem o maior potencial de aparecer na prova e derrubar gente desatenta. Vamos falar de crises hipertensivas. Então, o ponto crucial é este. Esqueçam o termo urgência hipertensiva. Acabou. A nova diretriz aboliu essa nomenclatura para evitar confusão e, principalmente, tratamentos exagerados e inadequados. Podem apostar que isso vai cair. Agora a divisão é bem mais simples, em apenas 2 categorias. De um lado, a emergência hipertensiva, que é a pressão lá nas alturas com uma lesão aguda e progressiva de órgão-alvo. Isso exige tratamento imediato, na veia, dentro da UTI. Do outro lado, a gente tem elevação significativa da PA, que é a pressão alta, mas sem essa lesão aguda. Nesse caso, o controle pode ser gradual, com remédio via oral, sem desespero. E para nunca mais esquecer, gravem esta frase. A emergência não está no número que aparece no aparelho. Ela está no dano agudo que a pressão está causando ao órgão. Se o órgão está sofrendo, é emergência. Se não está, a gente tem tempo para agir com mais calma. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo isso num checklist bem prático. É o passo a passo para resolver qualquer questão de Raynaud sem medo. Então, na hora da prova, diante de uma questão de HA, a sequência é essa. Primeiro, confirme se o diagnóstico está correto. Depois, classifique o estágio da pressão. Em seguida, avalie o risco do paciente. Procure ativamente por lesões de órgão-alvo. Defina qual é a meta pressórica. Lembre-se que a regra agora é a terapia combinada. E, por fim, saiba diferenciar uma emergência de uma simples elevação sem repercussão aguda. Se esse raciocínio estiver bem dominado, não tem como errar a questão de hipertensão arterial sistêmica. O caminho para a aprovação passa por dominar os temas mais comuns com as diretrizes mais novas. Salvem esta análise para revisar depois e continuem acompanhando as dicas.